Você está aqui, dá um sorriso. Pode ser forçado mesmo. Fala, começa assim, viu? Quantos irmãos aqui já ouviram falar do Kenneth Hagin? Kenneth Hagin, né? Alguns irmãos, poucos irmãos, pensei que tinha mais, né? A gente tem que voltar, reativar a livraria aqui, né? Nós vamos fazer isso em breve, nesse ano, eu creio. Mas o Kenneth Hagin foi uma grande bênção, e nos abençoou bastante, eu quero dizer para vocês, né? Na verdade, no começo do ministério, né, da videira, o pastor Luísio, ele leu literalmente tudo, né? Especialmente de 2 homens de Deus do passado, né? Que já estão com o Senhor, né? Tudo do Watchmani e tudo do Kenneth Hagin, né? Então, são 2 irmãos aí que a gente tem muito dos ensinos, né, desses irmãos entre nós. E quando você vai entender o que o Watchmani escrevia e o Kenneth Hagin escrevia, é sentido praticamente oposto, só que são 2 homens de Deus. Então é possível a gente aprender de lugares diferentes, amém? E aí, o Kenneth Hagin, né, ele era um homem de Deus muito ungido, né? E tinha algumas reuniões dele que acontecia um fenômeno, né, assim, bem diferente, vamos assim dizer, né? Que aí, com o passar do tempo, ganhou o nome de unção do riso, né? Não sei quantos já ouviram falar disso. Então, porque ele tinha, né? O Senhor tinha falado para ele sobre essa necessidade de se alegrar mesmo, né? Se alegrar no Senhor. Só que aí ele tinha um dilema com essa questão de se alegrar, porque ele pensava, gente, como é que eu vou me alegrar se eu não estou alegre, né? Então, primeiro que você se alegra no Senhor. Só que aí ele disse que uma vez ele sentiu como se fosse provocado pelo Espírito Santo para se alegrar pela fé. Como é que é isso, se alegrar pela fé? Ele falou, Senhor, como é que é se alegrar pela fé? Aí o Kenneth Hagin diz que o Senhor falou para ele o seguinte, começa a rir sem querer rir, desse jeito, isso é se alegrar pela fé. É porque você está alegre? Não estou não, eu estou me alegrando pela fé. Mas veja, só de você, igual eu aqui, né? Eu não estava com motivo de rir, agora eu estou rindo. Só de você ter essa atitude de fé, entendeu? Eu não estou alegre, pastor, eu estou forçando, meu irmão, mas veja, o caminho da fé, né? E aí agora vamos para o Watchmani. Eu falei do Kenneth Hagin, eu te falar um conceito que o Watchmani ensinava sobre fé, que me ocorreu aqui agora, né? Eu estou lembrando. O Watchmani, ele dizia que a vida de fé é semelhante a uma vida de atitude, entende? É semelhante a uma vida de iniciativa, é semelhante a uma vida de posicionamento. Então, quando a gente fala de fé, então tem atitudes que você toma, tem iniciativas, sabe, que você realiza, né? Então, né, voltando para o Kenneth Hagin, né, então ele entendeu que às vezes para poder fluir a unção, para voltar a alegria, tinha que forçar o riso, entendeu? Então, deixa eu te falar algo, meu irmão, uma coisa muito boa que você deveria fazer é treinar o riso, inclusive, né? Todo dia de manhã, quando você for escovar os dentes, né, eu suponho que todo mundo escova os dentes de manhã, faz bem, amém? Só as crianças, digo amém, cadê as crianças que estão aqui? As crianças têm uma luta, né, com essa disciplina, mas vamos chegar lá. E pai e mãe vai lembrar todo dia. Escovou o dente, menino, escovou o dente, menino, escova o dente. Quando você acordar, aí certamente você deve ter um espelho na sua casa. Meu irmão, começa o dia, mesmo que seja forçado, dando um sorriso para aquela pessoa do espelho, que é você sabe, né? Entendeu? Dá uma olhada e... Oi, tá feliz hoje? Hã? Vai ser uma benção hoje, aleluia! Entendeu? Dá uma gargalhada lá. Sei que parece coisa de doido, né? Mas experimenta. Entende? É uma atitude, uma atitude. Eu tenho certeza que o seu dia vai ser diferente por uma atitude tão simples como essa. Não tenha dúvida. Amém? Alguém pode dizer amém? Amém. Quem está mais alegre aí já um pouco? Dá um sorriso aí, forçado ou de verdade? Aê, pronto, está valendo, não tem problema não. Oh, meus irmãos, o amor de Deus por você é tão grande. Aí entra a questão da mentalidade da lei, mentalidade da graça, né? Porque na mentalidade da lei, o que acontece? Você coloca muitos critérios, mas na mentalidade da graça, o Senhor, por causa do amor dele por você, por causa da bondade dele, né, que é inerente a ele, que ele é bom, sabe, ele aceita as diversas formas de você se manifestar. Como assim? Por exemplo, já viu às vezes em relacionamentos problemáticos? Deixa eu te dar um sinal de relacionamento problemático, inclusive no casamento. E aí já vai uma dica para os casais. Mas isso vale para qualquer tipo de relacionamento.
Qual que é um sinal de relacionamento problemático? É quando a pessoa com a qual você se relaciona, ela é altamente exigente em relação à sua, como é que eu posso dizer? A sua honestidade ao reagir. Como assim? Vou explicar, dar um exemplo. Então vamos supor, né, que você, homem, falhou com a sua esposa, né? O marido falhou com a mulher. Geralmente é só isso que acontece mesmo, né? A mulher não falha, né? É o homem que dá problema. Amém, irmãos? Diga amém aí pelo bem do seu casamento. Faz bem, fala amém nessa hora. Fala amém para sua esposa ouvir. Se ela estiver do lado, fala amém do lado, assim, amém, né? Entendeu? E o que acontece? Aí você falhou com a sua esposa. Aí sua esposa ficou triste. Obviamente. Aí o que se espera que você faça? Que você peça o quê? O quê, irmãos? Perdão, né? Só que aí, se a sua esposa for uma mulher de Deus madura, ela vai aceitar o perdão rapidamente e vai superar isso. Quantas irmãs, mulheres de Deus maduras nós temos aqui? Eita, amenzinho fraco, hein? Misericórdia. Vamos tentar mais uma vez? Vamos lá. Então faz de conta que eu não perguntei. Primeira vez, ok. Então vamos lá. Então quantas irmãs, mulheres de Deus maduras nós temos aqui? Foi bom, mas eu esperava um pouquinho mais ainda. Mas deixa para uma outra ocasião. Olha para cá, porque eu preciso pregar ainda. Não estou pregando não, é só a primeira parte, né? Mas aí o que acontece? Se a mulher é madura, o marido pede perdão, ela aceita rápido. Mas se essa irmã é muito emocional ainda, imatura, né, cresceu pouco no Senhor, avançou pouco no Senhor, ela vai fazer questionamentos do tipo: eu não sinto que o seu perdão é de verdade. Eu não sinto que você está realmente arrependido. Tente outra vez. Aí fica aquela coisa altamente exigente. E aí o pobre coitado do marido, às vezes ele está sendo honesto mesmo. Às vezes, né? Não é sempre não. Mas olha, às vezes ele está até empenhado mesmo, ele está decidido, só que não consegue convencer a bendita da irmã, porque a irmã é altamente exigente, aí ela precisa sentir e perceber toda a honestidade. Não, para mim, se não for de verdade, não vale. Pois é, para Deus vale, eu quero te dizer, tá bom? Para Deus vale, porque Deus é bom. Se Deus vê você tomando iniciativas, atitudes adequadas, mesmo que seja pela fé, porque, irmão, sinceramente, pensa comigo, só avalia. O Senhor sabe todas as coisas, sabe ou não sabe? Sabe. Agora pensa comigo, se for para Deus considerar somente a oração que você faz 100% corretamente, com a motivação totalmente adequada, que oração vai sobrar? Que você vai fazer? Não tem. Irmãos, tudo que nós fazemos, ouça com atenção que eu vou dizer. Então, existe uma diferença entre pecado e iniquidade. Amém? Pecado você sabe o que é. Mas o que é iniquidade? Iniquidade é algo mais sutil. Iniquidade é quando você faz uma coisa boa com a motivação ruim. Percebendo ou não. Iniquidade. Por exemplo, pode ter iniquidade na sua oração? Tem direto. Como assim? Porque igual, por exemplo, vamos supor que você está orando para aumentar seu salário. Aleluia. Quem quer aumentar o salário aí? Agora melhorou, amém, né? Entendi vocês. Estou entendendo tudo. Aí você está orando para aumentar o salário. A questão é o seguinte: você pode orar para aumentar o salário por motivos muito bons, aprovados. Tipo, não, eu quero dar uma vida mais confortável para a minha família, né? Quitar dívidas, né? Importante pagar as dívidas e tal. Ok, são motivações boas, sim ou não? São. Agora deixa eu te falar que, de repente, tem irmãos orando para aumentar o salário, só que com a outra motivação. Sabe por que ele quer aumentar o salário? Só para esfregar na cara das pessoas que tem dinheiro, que já humilharam ele, falaram que ele é pobre, falaram que não tem nada, falaram que não prospera. Você vai ver, vai aumentar meu salário, e minha vitória vai ter sabor de mel, você vai ver. Então, eu vou ter mais só para mostrar para todo mundo que eu tenho. Aqui, ó, toma, tanto. Entende? Veja, esse irmão que está orando com essa motivação, ele está orando? Está orando. Mas será que tem iniquidade nessa oração dele? Tem. Mas sabe qual que é a boa notícia? Né? E daqui a pouco
Marcos André, traz os elementos da ceia para mim, por favor, também. Eu já ia usar para ilustrar aqui agora. A boa notícia é a seguinte, é que o Senhor Jesus, Ele justificou você não apenas dos seus pecados, mas de todas as suas iniquidades. Então, até a sua iniquidade, quando você não ora com a motivação correta, o Senhor Jesus já resolveu isso com o sangue. Então você pode orar em paz. E se eu tiver com a motivação errada, meu irmão, Deus ele tem os seus caminhos, sabe, para te ensinar em amor. Mas Deus não é aquela mulher imatura que fica olhando para você, você está orando errado, sua motivação está errada, pare agora, não aceito isso. Não, Deus não é essa pessoa, não é. Deus é resolvido, Ele te ama, Ele é bom, Ele te entende. É como um pai com a criança, ele sabe que está na idade dele, é criança, é infantil, fazer o quê? Agora porque é infantil, o pai despreza o filho? O que você acha, sim ou não? Não, muito pelo contrário, o pai cuida mais ainda quando é infantil. É na verdade, protege mais ainda. Então não pense que o Senhor quer rejeitar você, Ele está de braços abertos para você. O sangue já resolveu todo o problema. Por isso tem essas atitudes de fé. Começa a rir forçado, começa a orar sem querer orar, entendeu? Mesmo que seja com confusão de motivação, porque a questão da oração mesmo, irmãos, é uma batalha. Vem pensamentos horríveis enquanto você está orando, vem ou não vem? Ou é só comigo que acontece? Eu sou o único pecador desse recinto aqui, né? Então assim, pensamentos horríveis, até condenando você da motivação da sua oração. Aí o que você faz? Você vai ficar em luta com esses pensamentos? Ou você vai jogar esse pensamento, aqui, não sei o que, eu estou orando, Deus, ó, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor é bom, eu te amo, então eu ignoro essas condenações todas aqui, essas perturbações da minha mente e vou continuar orando, porque eu sei que o Senhor tem pensamentos de paz e meu respeito, não de mal, para me dar o fim que eu desejo, porque o Senhor é bom, amém? Então seja livre na presença de Deus, entende? Isso é um sinal de um relacionamento maduro, liberdade. Então, eu sou casado, os irmãos sabem, aleluia, muito bem casado, amém? Então veja, sabe qual que é a pessoa diante da qual eu mais sinto livre? A minha esposa, entendeu? Então para minha esposa eu não preciso parecer nada, eu sou o que sou. Com a coisa boa e com a coisa ruim, com tudo, né? Porque você sabe que não é só coisa boa que tem aqui em mim não, né? Assim, na minha carne, vamos assim dizer. E a minha esposa é o mesmo comigo, entende? Isso é um relacionamento maduro, é essa liberdade de ser o que é. Eu não estou falando de ter aquela atitude inapropriada, tipo, mas eu sou assim, tudo, vou morrer assim, e coisa. Não, a questão não é essa, mas é a liberdade. É importante que você tenha liberdade, especialmente com o relacionamento mais importante da sua vida, que é o seu relacionamento com o Senhor. Alguém pode dizer amém? Agora você fica à vontade para rir forçado, mesmo sem querer. E sabe que Deus não vai ficar lá de braço cruzado, lá batendo o pé para você e olhando, mentira, falso. Não, Deus não vai fazer isso. Amém? Aleluia. Bem, tanta coisa, meu Deus do céu. Domingo passado eu estava aqui? Não estava não é por isso, né? Quando eu chego assim, fico tempo sem pregar, parece que tem uma vontade represada aqui de falar muita coisa. Irmãos, então os irmãos viram que nós vamos retornar à live. A gente não deu tempo de mudar aqui a informação embaixo, nesse papel, se você quer acompanhar. Eu creio que em nome de Jesus, até o final desse ano, nós vamos desenvolver um aplicativo, né? Eu vou pagar para desenvolver, eu mesmo, na igreja não. Da forma que nós estamos lendo a Bíblia, né? Então eu fiz os cálculos, né, necessários. Então se você começar a ler a Bíblia comigo a partir de amanhã, 5 capítulos da Bíblia, de segunda a quinta-feira, e 6 capítulos na sexta-feira, você vai terminar de ler a Bíblia antes do final de dezembro. Pastor, e sábado e domingo, não precisa ler? Pois é, você acredita? Eu fiz dessa forma. É porque eu não consigo fazer live de segunda a domingo. Então eu recalculei, né, os 1189 capítulos da Bíblia, né, que esse é o número total de capítulos da Bíblia, e observei o número de semanas, né, para poder ver se daria certo esse cálculo, né? Então a gente apenas na sexta-feira que lê um pouco mais. E aí no sábado vai ter uma live de oração, né, que vai ser com a minha equipe, né, os pastores e obreiros. E essa live de oração vai ser à tarde, tá bom? Porque no horário da tarde fica mais simples,
né? Até porque os irmãos trabalham também secularmente. Então, no sábado, a gente não colocou o horário ali, mas será às 5h45. Da tarde ou da manhã, irmãos? Da tarde. Já pensou? Já pensou esses pastores e esses obreiros acordando 5h45 no sábado da manhã para orar? Coisa boa, né? Vou lembrar quando for sua vez, viu, Mauro? Estou vendo você falar aí. Então, olha para cá. Mas veja, então vai ser à tarde, tá? Até porque no sábado à tarde, geralmente o pastor responsável pelos servos, que é o que vai fazer essa live de oração, através do meu Instagram, normalmente ele está aqui já no pré da igreja, organizando coisas dos servos para o dia seguinte, então ele vai dar uma paradinha aqui. Então vai ser uma live de oração, né, que os nossos pastores farão através lá do meu perfil do Instagram, todo sábado, 17h45, para ficar mais fácil lembrar, né? Tá bom? Bem, eu sei que existem inúmeros aplicativos para celular para você controlar os capítulos que você lê. Vários aplicativos gratuitos, né? Então teve um que a Carla estava... Foi a Carla que recomendou? Acho que foi, né? Como é que chama? Não, foi a Geis? Cadê a Geis? Qual que é o aplicativo mesmo? O nome do aplicativo? É para Android, né? Ó, hoje nós vamos ter aleluia e glória a Deus de várias crianças. Já está tendo, já não tem problema não. Eu entendi que é aleluia que ela falou. É isso, glória a Deus. Qual que é o aplicativo? Descobriu o nome? Leitura bíblica, muito simples, né? Então, você que... Muito simples, né? Então, você que usa celular aí, smartphone, Android, tem um aplicativo Leitura Bíblica. Agora, você que usa iOS, né, que é no caso aí da Apple, iPhone, né? O aplicativo que você pode usar de graça é Bible Journey. Understand? Yes or no? É tipo jornada da Bíblia, né? Entendeu? Então, é em inglês o nome do negócio mesmo. Eu queria que fosse em português, a coisa mais simples assim, leitura bíblica, né? Mas não é, Bible Journey. Então, e esse Bible Journey eu achei muito legal, porque você ajusta o dia do início, do final da leitura, você determina qual dia da semana que você vai ler, enfim, para você ter o controle. Mas, se você é igual eu que gosta de papel até hoje, nós vamos distribuir também esse roteiro aqui para você ir marcando. Você pode pegar mais de um também, não tem problema, para levar para os irmãos da célula ou para alguém que você queira. Então, por favor, os pastores, os obreiros aqui, me ajude aqui para distribuir para os irmãos. E aí a gente já vai para a palavra de hoje. Obrigado. Eita, o pãozinho ficou pequeno. Cadê o Marcos? Como é que é? Bible Journey. Você quer que eu fale em português essa expressão em inglês? Vou ler exatamente como se fosse em português. Bible Journey, com Y no final. Journey. Bible Journey. Eu estou falando certo, pastora Ludmila? Bible Journey? É porque a pastora Ludmila, ela sabe falar inglês. Eu finjo que sei, pela fé, entendeu? Igual ri, né, que eu estava falando agora há pouco. Entendeu? Mas a Ludmila fez quase 10 anos de inglês, né? Sabe tudo de inglês. Ela balançando a cabeça, não. Pronto, todos receberam a ficha? Você que está nos acompanhando pela internet, se você quiser, né, peça aí nos comentários, né, que o Júlio vai te responder, Júlio César, e vai dar um jeito de mandar para você o arquivo em PDF. Amém? Aleluia. Bem, parece que tinha alguma coisa que eu ia falar, mas eu esqueci. Cadê o informativo? Talvez eu lembre. Parece que tinha uma última coisa que eu ia falar. Acabou que o meu que estava aqui é o de hoje. Obrigado. Eu tinha um aqui. Deixa eu ver se tem algum detalhe. Ah, sim, lembrei. Irmãos, nós vamos mudar esse banner, né? Eu acredito que nessa semana, porque a oferta das primícias acabou já, né? Só que as cadeiras não acabaram, como disse o pastor Rafael, né? A gente só começou, né? E enfim. Então nós vamos mudar a arte, né? Vai mudar basicamente o título, né? Ao invés de ser oferta das primícias, eu ainda não decidi ainda, vou ver com os irmãos, se é campanha das cadeiras, alguma coisa assim. Então nós vamos continuar
pedindo, insistindo com você para você dar as cadeiras. E uma coisa que eu estou pensando de fazer, o irmão Leonardo, né, que ele deu a ideia, ele lembrou, né, lá da videira de Goiânia, que colocou uma plaquinha atrás, né, para colocar o nome, né, essa cadeira foi generosamente doada pelo irmão fulano de tal. Eu liguei, falei com o pessoal da empresa na semana passada, apesar das férias, né, eu estava de férias, mas, né, acabei, porque eu tinha que resolver as coisas das cadeiras, né, eu tinha que estar em contato com esse povo, então mesmo de férias eu estava lá, resolvendo negócio de cadeira. Você vê como é que é férias de pastor, não é brincadeira não é 100% férias, né, e o tempo inteiro resolvendo outras coisas da igreja, assim, pelo WhatsApp, né, pelo menos. Mas eles nunca fizeram algo desse tipo. Então nós vamos descobrir uma maneira, o próprio Leonardo mesmo, na empresa que ele trabalha, eles fizeram um inventário recente, né? Geralmente inventário tem aquelas plaquinhas. Então nós vamos ver uma forma, porque tem um controle, né, pastor Thales, de cada um dos que estão doando as cadeiras. Eu quero estimular você a doar mais cadeiras, porque eu estou pensando de fazer exatamente como o pastor Luiz falou. De repente, as cadeiras da frente, ser só cadeira de quem deu de 10 em diante, pelo menos 10. Aí vai estar lá, esta cadeira e outras 9 foram generosamente doadas pelo irmão Igor Novaes, aleluia. Entendeu? Pode começar com 10 ou começa com mais, hein? Eu estou querendo começar com 10 porque é o meu alvo, entendeu? Se começar com mais, eu não vou estar na primeira cadeira. O que é isso, irmãos? Iniquidade, você está vendo? Começou já a iniquidade, mas o Senhor já me livrou da iniquidade. Então veja bem. Então, é uma maneira para estimular e ficar um testemunho. Eu não sei se você já participou de igrejas históricas, antigas, especialmente reformadas, que tem escrito na cadeira. Acho que até algumas igrejas católicas também, que às vezes tem lá no banco, isso é mais comum, que as igrejas têm aquele bancão comprido de madeira, e aí tem a plaquinha lá, né? Este banco foi generosamente doado pela família Coelho, né? Uma coisa assim, porque aí é um bancão, né? Né? Alguém já viu isso? Já? Alguns irmãos aqui, né? Ótimo. Então, é quase isso que nós vamos fazer. Amém? Amém. Então agora, eu precisava de falar das cadeiras, irmãos. Cadeiras, esse negócio virou uma preocupação. Irmãos do céu. Eu falei com o pessoal da cadeira, quando você for orar por nós, pela igreja, ore pela confecção das cadeiras, como o pastor orou aqui. Porque é o seguinte, irmãos. Naturalmente dizendo, mas nós não somos naturais, amém? Nós somos espirituais que queremos no sobrenatural. Alguém pode dizer amém? Então, naturalmente dizendo, a gente fez o pagamento das cadeiras atrasado, para o prazo de ficar pronto quando eu preciso delas aqui, que é na primeira, como é que é? Que é no primeiro domingo de março, né, que vai ser culto de ceia, a gente vai começar com as cadeiras novas aqui, aleluia. Alguém crê aqui comigo aqui? Então, eu estou no pé, né, por isso que dessa parte eu não tirei férias, do pessoal lá da empresa das cadeiras, para dar um jeito de acelerar. Eu até falei com ele da possibilidade, de repente, de às vezes ele fazer 2 entregas, né? Porque a capacidade de produção lá, eles devem ter os seus limites, né? Então, por exemplo, primeiro ele entrega 150, depois entrega a segunda metade, né? As outras 150 cadeiras, para ver se isso agiliza, né? Então, ore por isso, amém, irmãos? Para dar tudo certo, né? Pastor, como é que é o nome da empresa? Muito estranho, não sei porque que é o nome dessa empresa, não, chama Seridó. O que é Seridó? Nem sei, nem pesquisei, né? Será que é um sobrenome de alguém? Talvez, né? Não sei, Seridó, com S, né? Então, abençoa Seridó. Aí você não vai esquecer, né? Amém? Vamos lá, Provérbios capítulo 4, verso 18, agora vai. Você que está em casa aí, já avisa para o pessoal que está na sala, ou talvez você não está na sala, está assistindo em algum outro lugar. Avisa que você vai receber a palavra do Senhor nesse instante, para acessar aí toda a movimentação. Provérbios 4, 18, vamos ler a uma só voz, todos juntos, amém? Vamos lá? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez por um instante, sentado como você está, você que está em casa também, feche seus olhos, curva sua cabeça, peça para que o Espírito Santo de Deus, pela graça, possa ministrar ao seu coração uma palavra de vida, de suprimento espiritual, de alimento do céu, amém? Para que você saia daqui transformado e preparado para as grandes promessas que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome mais uma vez nesse lugar, estamos reunidos ao nome do Senhor,
Por isso, ó Pai, nós pedimos para que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa encontrar em nossos corações solo fértil, preparado para receber a boa semente da graça do Teu Evangelho. Ó Pai, eu te peço para que o Senhor possa ampliar, ó Deus, o entendimento, ó Deus, a revelação dessas verdades tão preciosas, das Tuas grandes promessas sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos negócios, sobre as nossas saúde, sobre tudo aquilo que nós intentarmos fazer, aonde colocarmos a planta dos pés, as nossas mãos, ó Deus, que possa ser manifestada as Tuas promessas, possam ser manifestadas as Tuas promessas, as promessas que o Senhor tem para nós hoje, em nome de Jesus. Eu todos digo amém e amém, amém. Irmãos, aqui, deixa eu só fazer um teste aqui, porque eu estou com controle aqui, não estou acostumado com essas coisas, né? Olha aí que coisa bonita, né? Obrigado, viu, pastor Thales? Pedi para o pastor Thales colocar alguns versículos no PowerPoint. Ainda bem que eu pedi para ele, né? Deus é bom, né? Porque eu que ia fazer isso, ia ficar feio. Agora o negócio ficou bonito, olha aí, coisa boa. Gostei disso. Eu estou quase me sentindo Joseph Prince, sabe? Porque o Joseph Prince, ele tem uma equipe de mídia, o pessoal prepara os slides dele, sabia? Não é ele não. Ele só dá os textos bíblicos e alguém faz, porque ele faz e fica feio, igual eu faço também. Mas ele tem um pessoal que faz ficar bonito, entendeu? Então, isso é a multiforme sabedoria de Deus, né? Por isso que não é ninguém pode ter todos os dons, viu, irmãos? Porque senão fica orgulhoso, né? Fica soberbo. Então, olha só que coisa maravilhosa. Era só para colocar texto bíblico no slide. Aí, quando eu olhei, falei, que chique. Olha aí. Rapaz, ficou bonito esse negócio. A arte do fundo foi o Marcos André, que está fazendo da divulgação dos cultos, né? Mas o Thales conseguiu pôr tudo junto aí, né? Bem, então veja. Provérbios 4,18. Veja o caminho que o Senhor propõe para o justo. Amém? Para o justo. Então, a vereda é o caminho dos justos, é como a luz da aurora. E o que acontece com a luz da aurora? Quando o sol, nasce, quando o sol está aparecendo, vai brilhando como? Mais e mais. Eu não sei se você já teve essa experiência. Se você não teve, resolva ter essa experiência, porque é muito bonito isso, muito bonito isso. Uma hora eu quero até compartilhar algo sobre a glória do Senhor na criação, na natureza. Então, não sei se você já teve essa experiência de ver o sol nascer, né? Minha esposa valoriza isso mais do que eu, mas eu acho que eu estou aprendendo a valorizar com ela também. Então, irmãos, especialmente, né, a gente mora numa cidade litorânea, meu Deus do céu, aí que é mais maravilhoso ainda, entende? Você ir para a beira da praia antes do sol nascer, e sentado ali, meditando, na grandeza, na glória do Senhor, e ver o sol, surgindo lá do meio do mar, se erguendo, iluminando, refletindo ali sobre as águas, o céu tomando outra coloração, as luzes do sol penetrando ali entre as nuvens. Você conseguiu ver? Então, irmãos, isso é maravilhoso. E o que o Senhor está fazendo? Por isso que o Senhor, Ele gosta de usar imagens, para ser fácil você perceber, e crer, para você ver, entende? Você tem que ver isso. Então, por isso que Ele falou, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, teve um dia que o sol da justiça nasceu na sua vida, que é Cristo Jesus. E agora Ele continua se erguendo na sua vida. E o caminho que Ele tem para você é de um brilho cada vez mais crescente da luz que vem dEle, porque Ele é a única fonte de toda a luz. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Entende? Luz. Haja luz. Agora, se você for observar, e daqui a pouco a gente vai ver mais ainda, a palavra de Deus, ela está repleta de promessas aos justos, né? Por isso do título aí da mensagem, promessas aos justos. Então veja, de fato, ouça com atenção o que eu vou dizer, você que está em casa também. Sabe quem é abençoado? Somente o justo. Só existe bênção para o justo. Justo. Entende? Justo. Aquele que foi justificado. Aquele que é inocente. Né? Para poder te ajudar a entender o que se refere a essa justiça. Né? Então, só o justo pode ser abençoado. Só que muitos, quando veem promessas como essas, né, que eu coloquei aqui, de Provérbios 4,18, talvez até pense o seguinte, falando, oh, seria tão bom se eu fosse um justo, porque olha só que coisa linda, né? Então a vereda do justo é como... Opa, passei já no negócio, né? Calma aí, gente. Tá vendo? Isso que dá uma falta de prática das coisas, né? Voltei. Então,
Então, às vezes alguém pode ler esse texto aqui e falar, olha que maravilha, né? Então para o justo, o caminho, a vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Então, quisera eu ser um justo. Então muita gente pensa que para ser justo você tem que se esforçar. Só que, veja, por mais que um crente se esforce, porque esse que é o problema, sabe, meus irmãos, quando as pessoas têm a mentalidade da lei e não da graça. Porque na mentalidade da lei, você sempre está querendo corrigir alguma coisa, você sempre está querendo se tornar justo novamente, você sempre está querendo se justificar. Não, eu errei isso, mas agora eu fechei, né? A porta que eu tinha aberta, essa porta maligna está fechada, em nome de Jesus. Não, mas isso aqui também eu resolvi, agora está amarrado, rejeitado e tal. Não, mas essa brecha agora eu tampei já e tal. Então, é uma perturbação. Tem crente que é perturbado. Eu já fui um crente perturbado. Entendeu? Já. Todo crente passa por essa fase. Né? O Atmani, inclusive, falando do Atmani, né, agora há pouco, ele dizia, né, que todo novo convertido, ele passa pelo deserto da lei. Entende? Até porque ele tem uma experiência de libertação da lei, inclusive, para viver a graça. Então, esse que fica o tempo inteiro querendo se justificar, ele não entendeu a graça ainda. Ele fica querendo se corrigir a todo instante. E por mais que ele se esforça, ele não consegue cumprir os mandamentos. Ele não consegue cumprir as elevadíssimas condições de um Deus totalmente santo, 3 vezes santo, perfeito, que sabe todas as coisas. Como que ele vai corresponder à expectativa desse Deus? Entende? Aí ele fica oprimido, aí ele fica perturbado. Acontece alguma coisa de errado, ele já pensa, fala, meu Deus, o que eu fiz de errado? Meu irmão, o que você faz de errado? Você erra todo dia. Entende? Eu não estou dizendo que você quer errar e que você fica feliz com isso, mas acontece. É o que eu falei agora há pouco, até quando nós oramos, né? Quando a gente vai até entregar a nossa oferta, muitas vezes está ali misturada iniquidade. Entende? Só que Deus, Ele tem um caminho, e esse caminho é a seguinte boa notícia. Ouça com atenção. Veja, no Velho Testamento, quando, irmãos? No Velho Testamento, Antiga Aliança. No Velho Testamento, o justo era aquele que obedecia aos mandamentos da lei. Lembrando que não era somente 10. 10 era só o resumo, porque 10 na Bíblia representa o todo. Então, segundo, né, um rabi famoso lá de Israel, né, que já partiu há muitos séculos atrás, ele chegou ao cálculo de 613 mandamentos e ordenanças. Imagina você ter que cumprir 613 coisas. Não cumpre. Quem que cumpre? Ninguém. Entende? Então no Velho Testamento, para você ser justo, você tinha que cumprir os mandamentos. Essa é a proposta do Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, na nova aliança da graça de Deus, o justo é aquele que pela fé recebeu o dom gratuito da justiça que você tem quando recebe a Cristo Jesus por causa da obra consumada. Porque Ele já perdoou você. Entende? Então a questão é, você vai viver segundo a lei ou a graça? Vai viver segundo o Antigo Testamento ou o Novo Testamento? Vai viver segundo a Antiga Aliança ou segundo a Nova Aliança? Em qual tempo que você está? Nós estamos no tempo da graça, no tempo da Nova Aliança. E no tempo da graça da Nova Aliança, o justo é aquele que recebeu pela fé o dom da justiça. Esse é o justo. Entende? Porque, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele se fez justiça por nós. Amém? Porque esse caminho de bênção do dom da justiça, ele começa quando você recebe o perdão completo do Senhor Jesus pelo seu sangue. A base é essa. Por isso que eu estou compartilhando com você essa verdade num dia de ceia, inclusive. A base é essa. É o sangue do Senhor Jesus. Olha o que diz lá em Colossenses 2,13. Coloca lá, por favor. Uai, cadê? O servo, quem estava aqui? Tira aí rapidinho e coloca lá para mim. Colossenses 2,13. Está escrito. É 11h30 que acaba o culto, né? Só para conferir. Vai que mudou, né? É porque vai mudar em breve, irmãos. Daqui a pouco eu falo o dia. Então, Colossenses 2,13. Vamos ler juntos, uma só voz aqui também? Vamos lá, quero ouvir você. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Aleluia. Tudo já foi
perdoado. Amém? Tudo já foi perdoado. Então veja, se você acredita que foi perdoado, você faz parte dos justos. Porque justo é aquele que foi inocentado. Entende? Então o reto juiz analisou o seu caso, investigou a sua vida, observou tudo que você já fez, tudo que você faz e tudo que você fará, porque o juiz é eterno, ele consegue ver isso tudo ao mesmo tempo. Ele analisou o caso e no final ele bateu o martelo, pá, e disse: inocente, justo. Por quê? Por causa do sangue, porque foi perdoado. Todo aquele que tem consciência de perdão, esse é o justo. E vamos ver aqui algumas promessas que o Senhor tem para os justos. Eu acho que eu vou chamar você para ler comigo. Nós vamos acelerar agora, hein, gente? Vamos lá. Então vamos lá, Salmo 37, 25. Eu falo a referência e você lê junto comigo, tá bom? Vamos combinar assim? Amém? Você que está em casa também. Você acha que não estou te vendo? Estou te vendo aí também. Então vamos lá, Salmo 37, 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Provérbios 10, 3. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém? Então vamos lá, Provérbios 11, 8. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. Meu Deus. Provérbios 12, 21, vamos lá. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos o mal os apanhará em cheio. Provérbios 13, 25. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite. Oh, aleluia! Mas o estômago dos perversos passa fome. Provérbios 10, 30. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Salmo 5, 12. Pois tu, Senhor, vamos lá, irmãos. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Aleluia. Provérbios 15, 6, vai lá. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Provérbios 3, 33, vamos lá. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Provérbios 24, 16, vamos lá. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Por isso, meu irmão, não importa qual seja a sua fraqueza, não importa qual seja a sua queda, não importa qual seja, sabe, até mesmo o seu fracasso, em qualquer área da sua vida, você sempre será levantado do Senhor e você vai prosperar, você vai ser bem sucedido, porque você é justo e na casa do justo habita a bênção do Senhor. Entende? Vamos continuar. Terminou não? Cansaram já, irmãos? Estou só começando. Vamos lá, Provérbios 10, 6. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. Salmo 92, 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Entende? Então, essas duas árvores aqui, isso aqui fala de grandeza e beleza. É isso que o Senhor tem para você. Amém? Essas são algumas das promessas aos justos. Amém? Quantos aqui estão cheios de fé? Amém. Para ter uma vida baseada nas promessas aos justos. Eu vou compartilhar porque ficou bonito, né? Se eu tivesse feito, não ia compartilhar não, mas nós vamos compartilhar esse PowerPoint para os irmãos. Quem sabe aí você coloca no celular, todo dia de manhã você começa já confessando isso aqui. Fala, não, porque isso aqui é para mim. Amém? Então veja, você é justo. Só que para nós nos apropriarmos dessas promessas, né, que o nosso Pai estabeleceu para nós na sua palavra, suas promessas de provisão, de bênção, de toda sorte de bênçãos, nós precisamos antes parar
para refletir na obra que o Senhor Jesus fez por nós, que é o que nós fazemos, né, pelo menos uma vez ao mês. Então na cruz o Senhor Jesus, ele se entregou completamente e ele providenciou a provisão completa para o perdão de todos os seus pecados. Todos os seus pecados. Todos os seus pecados mesmo. Então, ele escolheu dar a vida em troca da sua vida. Essa foi a escolha do Senhor. Porque se Deus queria abençoar você, quantos creem, né, que esse sempre foi o desejo de Deus a seu respeito, amém? A boa notícia é que ele já abençoou, tá bom? Mas, veja, se Deus queria abençoar você quando você era pecador, quando você era iníquo, ou usando o linguajar de Provérbios aqui, quando você era perverso, que é isso que você era perverso. Você era perverso. Então, Deus querendo abençoar você, ele olhou para você e avaliou o seguinte: se eu julgar esse cidadão, a maldição chega para ele. Mas eu quero abençoar esse que merece a maldição. Como que eu faço? Já sei, vou enviar meu próprio filho como justo, perfeito, como substituto desse que era perverso, desse que era iníquo, para que ele se torne justo e meu filho também. E essa é a nossa posição. Nós estamos em Cristo Jesus. E por estarmos em Cristo Jesus, estamos em posição de bênção. Então os céus estão abertos sobre você, não é por causa de você, quero te dizer. Porque às vezes tem irmão que fala: não, pastor, o céu está fechado. Eu falo: por quê? Ah, pastor, é porque eu aprontei essa semana. Ah, irmão, se o céu estiver fechado por causa de coisa que eu aprontei, acabou minha vida, né? Vai ser céu fechado quase todo dia, né? Como se diz. Os céus estão abertos sobre uma única pessoa: Cristo. E aí você fala: pastor, então como é que os céus estão abertos sobre mim? Quando você está em Cristo. Porque quando você está em Cristo, por causa da obra de Cristo, você é feito justo. E Deus só abençoa o justo. E como que eu sou justificado? Sendo perdoado, livrado completamente dos seus pecados. De tal maneira que Deus olha para você, avalia você e não vê mais os seus pecados. Essa é a verdade da graça, essa é a verdade do Evangelho. O Senhor já pagou todo o preço. Então todos os erros, todas as falhas, tudo isso foi lavado para sempre pelo precioso sangue do Senhor que foi derramado no Calvário. Então em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. E veja, sabe qual que é a medida do perdão que nós temos? É equivalente ao quê? Vamos ver aqui na palavra de Deus. Lá em Efésios 1:7, por favor. Efésios 1:7. Veja que está escrito: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, ou seja, pecados removidos, tratados, cancelados, anulados, segundo o quê? A riqueza da sua graça. Será que a graça de Deus é rica? Será que a graça de Deus é superabundante? Meus irmãos, a graça de Deus é maior do que tudo. A graça de Deus é maior do que o prejuízo de todos os pecados, de todos os tempos, de todos os homens. Porque Jesus não é aquele que paga a conta certinha, não. É aquele que paga mais. Você está me entendendo? Você deveria ser essa pessoa também. Eu tô empenhado nisso, tem um tempinho já, né? Cadê o Jonas? O Jonas está ali, né? A gente, os irmãos sabem, a gente tem uma comunhão, futebol, inclusive amanhã, segunda-feira, né? Pelo menos uma vez no mês os pastores obreiros vão estar lá. Espontâneo assim, né? Eles quiseram. Enfim. Todos os pastores obreiros, de repente, do nada, né? Eles estão querendo estar lá. Mas enfim. Aí, é comunhão, né? E aí, tem a cotinha, né? Para algumas despesas, né? Quem está procurando melhorar aí o futebol e tudo. Né? O Jonas deve se lembrar. Não sei se foi todas as vezes não, mas deveria ser. Eu errei se não foi todas as vezes. Mas aí ele pede um dinheirinho lá. Ó, pastor, mandar um negócio para ajudar e tudo. E o que eu procuro fazer? Eu procuro mandar a mais. A mais, pode comprovar com ele aqui. De vez em quando eu tenho que pegar Uber, porque eu viajo muito e tal, né? E acaba, para não dar o trabalho da esposa buscar e tudo e tal, eu pedi Uber. Ontem mesmo andei de Uber, né? Que a Ludmila foi mais cedo, a gente ficou em reunião aqui até mais tarde. E foi ontem à noite que os pastores quiseram participar do futebol. Uma coisa muito curiosa, pastores e obreiros. Aí acontece. E aí, pediu o Uber. Aí no Uber, já viu, quando você pede, tem uma possibilidade de você dar mais dinheiro para o motorista, não é?
R$1, R$3 ou R$5, né? Irmãos, eu decidi, toda corrida de Uber eu dou sempre. Isso já tem algum tempinho que eu estou conseguindo fazer, né? Porque não é muito dinheiro, né? É mais fácil, né? Entre 1 e 5 não é possível, né? Aí, toda corrida de Uber eu dou dinheiro a mais. Toda, dou dinheiro a mais. Eu dou. Né? Ontem o motorista foi tão gente boa que eu dei o máximo. Se tivesse como dar 2 vezes 5, não tem, né? Ou tem? Será que tem? Tem? Ah, rapaz, é bom saber, né? Mas não soube ontem. Mas na próxima eu vou dar mais. E eu ainda avisei para ele. Falei, vou colocar um dinheiro a mais. Oh, muito obrigado. O cara ficou animado. Porque foi um cara tão gente boa, sabe assim, legal. Eu falei, rapaz, vamos dar mais um dinheirinho. Mas mesmo motorista ruim, sabe aquela viagem ruim? Que tem, não tem? Né? Geralmente é Uber X. Eu acho que tem um Uber pior do que X, tem não? Como é que é? Qual letra que seria? Eu já peguei alguns, assim, que não é essa letra não, é outra letra. É inferior, não sei, alguma coisa assim, né? Deve ser C, né? Classe C. Enfim. Mesmo esse perverso, eu dou dinheiro para ele. Eu dou a mais também. Entendeu? Porque melhor é dar do que receber. E veja, o Senhor, Ele é fonte completa de todo recurso, de toda provisão. É como o pastor eles gostavam de dizer em Goiânia, anos atrás, assim, deve se lembrar. A sua necessidade é um conta-gotas, mas a provisão de Deus é um oceano, sabe, que você não consegue mensurar. Essa é a provisão de Deus, entende? Por mais que você queira muito, coisas enormes, coisas grandes, Deus vai ver dessa maneira, uma gotinha no oceano dele. E a boa notícia é que agora você perdoado, você foi feito justo. Você está inocentado de seus pecados. E Deus só abençoa o justo, então Deus abençoa você. Então todas as promessas do justo são promessas para você, segundo a riqueza da sua graça. Veja, você recebe, não é segundo a sua riqueza, segundo a sua capacidade. Não, quando o meu salário melhorar, eu vou conseguir ter uma casa. Não, eu estou planejando comprar uma casa quando meu salário aumentar. Meu irmão, para com esse planejamento. Crê que Deus pode te dar uma casa que está, sabe, parece que até além. Deus pode ter caminhos diferentes, diversos, entendeu? Que não depende do seu salário. Pode ou não pode? Pode, eu já vi isso demais acontecer. Eu vivo isso, como se diz, né? Às vezes eu faço algumas coisas, quando eu olho para trás, eu falo, rapaz, de onde é que veio esse dinheiro desse negócio aqui? Mas veio, você está entendendo? Então, o Senhor, Ele te concede, é segundo a riqueza da graça dEle. Não é segundo a sua riqueza, porque a sua riqueza é limitada. Sua riqueza é mensurável. Você consegue até medir, porque você sabe quanto que entra. Às vezes não sabe o tanto que sai, né? Que não controla, mas o que entra você sabe. E aí tem um probleminha, mas enfim, não vou falar disso hoje não. Mas vamos lá para outro texto, lá em Colossenses 1,13. Olha só o que diz, Colossenses 1,13. Está escrito: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Ele transportou você, entendeu o que eu quero dizer? Ele que pegou você e levou para lá. Entende? Isso aqui é o primeiro Uber espiritual da história. Ele transportou você. Pá. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e o quê? A remissão dos pecados. Remissão dos pecados, todos os nossos pecados. Olha, só que o triste, e você que está em casa, me ouça com atenção também, é que tem muitas pessoas que pensam que o ensino a respeito do perdão dos pecados é algo elementar, é algo básico, né? Às vezes tem irmãos que ficam pensando, falam, não, queria ouvir alguma coisa mais profunda, mais complexa. Olha, os irmãos que me conhecem há mais tempo, eu penso que eu posso dizer, embora eu possa falar com iniquidade, né, com orgulho, mas irmãos, eu consigo, né, pela experiência no ministério, pelo tanto que eu já li, já estudei, eu consigo pregar uma palavra complicada aqui, de assuntos teológicos profundos aqui da Bíblia. Só que deixa eu te falar uma coisa, o que muda você, o que tem poder para te transformar e para poder fazer romper a manifestação de todas essas promessas que o Senhor tem para você, é a mensagem do Evangelho da graça de Deus, que começa com a boa notícia do perdão dos seus pecados. É isso que tem poder. Por isso que Paulo falou que o Evangelho é o poder de Deus. Não é que ele tem, ele é o poder. Se você quer o poder de Deus em qualquer área da sua vida, aplique o Evangelho, volte para o Evangelho. Medite no Evangelho. Sabe, Martinho Lutero, né, que todo mundo deve conhecer, que é conhecido aí como, né, o grande reformador da história da igreja. Embora tiveram alguns homens antes dele, mas ele que marcou a história, né? O alemão Martinho Lutero. Ele dizia
que ele precisava se lembrar do perdão dos pecados dele todos os dias, porque todos os dias ele se esquecia. Tem um pregador presbiteriano, ele é um senhor já, não sei até se ele já se aposentou, mas eu sei que ele está vivo, lá de Nova York. O nome dele é Timothy Keller, ou Timothy Keller, né, porque é mais fácil de entender. E certa vez ele falou o seguinte, falou, olha, o evangelho não é o ABC da vida cristã, não. O evangelho é o A a Z da vida cristã, ou seja, é a mensagem completa, é tudo que você precisa. Por isso não fique como essas pessoas equivocadas, porque deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos, a única coisa, ouça com muita atenção o que eu vou dizer para você, espero que o Senhor fale com você sobre isso. Meus irmãos, a única parte de toda a mensagem da Escritura, a única parte que é eterna e que vai permanecer para sempre, é essa parte relacionada ao Evangelho, é o sangue de Jesus. Porque, por exemplo, escatologia, final dos tempos, é algo interessante, a gente prega aqui de vez em quando, pregamos, compartilhamos, eu gosto, eu acho interessante, né? Inclusive, em algum momento, quero até trazer aqui o pastor Rigonato, para dar aqui um seminário aqui de Apocalipse sem mistério, né? Uma coisa assim, né? A linha do tempo do Apocalipse, né? Já conversei com ele já, não sei ainda quando, mas já conversei. E acontece, isso é bom, faz parte da palavra de Deus, faz ou não faz? Faz, só que meu irmão, quando o Senhor Jesus voltar, né? Acabar a grande tribulação, encerrar o reino milenar, aí tem a última batalha, aí tem o novo céu e nova terra, aí a Bíblia parou de falar. Ou seja, vai chegar um tempo da nossa vida com Cristo que escatologia não vai fazer mais sentido, porque já cumpriu tudo, é ou não é verdade? Por exemplo, dons espirituais, é importante a operação dos dons do Espírito? Sim ou não? Né? Então, né, você ser usado por Deus para curar alguém que está enfermo, isso é poderoso, é muito bom. O que é isso? Isso é maravilhoso, nós oramos por isso, cremos nisso, esperamos por isso. Só que deixa eu te falar uma coisa, quando a gente estiver lá na glória, todo mundo corpo glorificado, para que dom de cura, gente? Você está me entendendo? Vai passar, e todo o restante de muitos assuntos diversos, belos, de Deus, sabe, que tem o seu lugar na própria palavra de Deus, vão passar, mas a verdade de que você é perdoado, aceito no amado, justo, livre de toda condenação e toda culpa, hoje, agora e para sempre, você vai estar se lembrando, você vai estar lá na glória, sabe, de eternidade em eternidade, se lembrando que não foi por causa de você, foi por causa dele, e por isso que a todo instante nós estaremos lá, sabe, a adorá-lo, a glorificá-lo, a bendizê-lo, a reconhecer que só ele é Deus e Senhor sobre tudo e sobre todos. Essa é uma mensagem que não vai passar. Para sempre você vai poder ver as marcas no corpo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Para sempre. Essa mensagem não passa. Se ela não passa, é porque é a mais necessária para você. É a permanente. Entendeu isso? Essa é a única mensagem permanente, contínua. Porque, veja, e é a única coisa que o Senhor Jesus mandou lembrar, né? Ele falou para a gente tomar do cálice, comer do pão, em memória de quem? De você ou dele? De você ou dele? Dele, para que você olhe para ele e se lembre, eu fui perdoado, eu sou justificado de todos os meus pecados, amém? Por isso não tem, sabe, nada de elementar em ter essa revelação profunda, crescente, duradoura do perdão. Entende? Então, para você andar na plenitude daquilo que o Senhor tem para você, você precisa, sabe, se empenhar nisso todos os dias. Uma boa coisa que você pode fazer logo pela manhã é se lembrar disso. Antes de pôr o pé no chão, deitado mesmo na cama, já se lembre: eu sou perdoado, eu sou aceito, eu sou justo, Deus tem caminhos de bênçãos para mim. Na minha casa habita a bênção do Senhor, porque eu sou justo, e a vereda do justo, que é a minha vereda, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Por isso esse dia vai ser uma bênção em nome de Jesus. Ah, meus irmãos, você pode ter certeza que vai ser diferente seu dia, entende? Por causa dessa verdade, que muitos acham que é elementar, mas, meu irmão, esse é o poder da verdade, é o Evangelho, amém? Então, é isso que nós fazemos, né, todas as vezes, né, quando nós pegamos aí o cálice, né, quando nós pegamos também o pão, nós nos lembramos do quê? Justamente do perdão.
Amém? Do perdão. E deixa eu ler outro texto com você, lá em João 1, 29. Está escrito: então no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor tirou o seu pecado. Amém? Essa é a obra dele. A sua obra foi colocar, e a dele foi tirar. E aí, qual obra que você acha que é mais forte? Você é mais forte que Jesus ou Jesus é mais forte que você? Hã? Imagina, tem duas pessoas trabalhando, empenhadas em fazer algo. Um coloca, outro tira. Você é o que coloca, o Senhor é o que tira. Quem que vence? Você ou ele? Hã? Ele vence. Ele vence. Todo Jacó desloca ali a articulação da coxa, dá um jeito e transforma ele em Israel. Ele vence sempre. E no final, quando você é derrotado por ele, ele fala: você venceu. Mas não entendi, como assim? Porque essa é a obra dele. Ele tira. Ele tirou. Então você é inocente, é justo, é perdoado, né? Lá em Hebreus 9:12 também, coloca aí por favor. Hebreus 9:12, já fica em Hebreus, e daqui a pouco a gente vai ler outro texto de Hebreus também, outros dois textos. Hebreus 9:12 está escrito: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, ou seja, redenção para sempre. Você não foi redimido provisoriamente. Não, pastor, eu estou salvo só até hoje, mas se eu não der um jeito de consertar minha vida, fechar as brechas, se eu não der um jeito de me justificar, eu perco essa redenção. Não. Por isso que a palavra de Deus é precisa. O Senhor obteve eterna redenção ou provisória redenção? Eterna. Ou seja, não vai passar. Por isso que essa é a mensagem eterna, a mensagem da sua redenção, do seu perdão. Amém? E lá em Hebreus 8:12, vamos lá um pouco adiante. Hebreus 8:12, está escrito, vamos ler juntos aqui? Isso aqui é uma verdade maravilhosa. Amém? Vamos lá? Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia. Isso não é maravilhoso? Talvez você acredita que Deus não se lembra dos seus pecados. Não se lembra. Não se lembra. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está em casa também, não fique querendo lembrar a Deus daquilo que Ele decidiu esquecer. Não é sábio. Não faz sentido. Entende? Não fique querendo lembrar a Deus daquilo que Ele esqueceu. Então, lá em Hebreus 10:17, um pouco mais adiante também, está escrito, Hebreus 10:17, acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Por isso, meu irmão, se você estiver se lembrando de algum pecado com iniquidade, não é o Espírito Santo. Não é. Amém? Não é. Que o Espírito Santo, ele não entra em demanda, sabe, com o pai ou com o filho, não. É unidade plena, perfeita e absoluta. A opinião de um é a mesma opinião do outro. Por isso que lá em Gênesis, o que Deus falou? E falou ali no plural: façamos. É uma concordância, façamos. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando em uníssono. Sabe, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Entende? Então não tem essa demanda. Então, se alguém está te lembrando dos seus pecados e iniquidades, não é Deus. Não é. Pode ser um demônio ou uma pessoa perturbada. Entendeu? Que não entendeu a graça. Meu irmão, você foi chamado para proclamar a boa notícia. Amém? Sabe, uma coisa que, né, eu tenho aprendido com o pastor Luiz, graças a Deus pela vida do pastor Luiz. Igual essa semana eu fui visitar os pastores da Vinha, Pernambuco. Não todos, né? Mas uma boa parte. Viajei bastante, né? Fui Caruaru, Santa Cruz, Garanhuns, que as redondezas lá tudo, né? Essa semana. E no mês passado eu já tinha visitado o pastor lá de Teresina, no Piauí, pastor Everdan, que a gente acompanhando a igreja lá também. Uma grande igreja, uma grande bênção de irmãos lá. E sabe, um encargo que eu tenho no meu coração, todas as vezes que eu vou visitar os pastores, é isso. Eu peço para o Senhor, Senhor, me dá uma palavra de bênção, de alívio. Eu quero que quando eu chegue para visitar os pastores, eu seja instrumento de remover o peso, tirar a culpa, a condenação.
Que, meu irmão, não tenha dúvida. Por isso você tem que orar pelos pastores, orar por mim. Os irmãos oram por mim ou não? Lembra que a gente combinou? Na hora que você vai comer, você faz uma... Não precisa ser uma oração longa, não. É só uma palavra de bênção. Então, veja. Porque os pastores, meus irmãos, eles são o alvo predileto, não tenha dúvida, de Satanás e seus demônios. Para metralhar acusação, culpa, ataque, e ideia de derrota, de fracasso e tudo e tal. Entende? Por isso, seja um instrumento de bênção na vida do seu pastor. E seu pastor não é só eu, não. Tem aqui o pastor Adriano, né? O pastor Thales, o pastor Rafael. Tem os obreiros também, que estão em treinamento para ser pastor, mas já liberar a bênção já também. Amém? Por isso, a mesma coisa eu falo para você, meu irmão. Se for para você falar algo, fale para abençoar. Fale a boa notícia. Fale a verdade. Ah, pastor, então não pode corrigir ninguém? Veja, meus irmãos, até a correção você pode fazer da maneira que você volta para esse ponto. Uma das exortações mais severas que eu mais senti, que o pastor Luiz uma vez fez para mim, por causa de uma pequena confusão que eu tinha aprontado, né? Como eu já disse para os irmãos, eu faço minhas confusões também. E aí, ele disse que queria conversar comigo. Eu falei, meu Deus, lá vem. Eu preparei, né? Eu vou apanhar, certeza. Agora vai. Expectativa para o mal, para você ver, mentalidade da lei esse negócio, né? E aí ele foi e falou lá o assunto, que você está querendo saber, mas eu não vou te dizer. E no final ele disse assim, porque Roberto, nós não somos assim. Eita, rapaz. Quando ele falou isso, o negócio, pá, aí que o negócio penetrou mesmo. Nós não somos assim, né? Nós somos homens de Deus, né? E tal, e começou a falar da identidade. Entende? Ele começou ali do erro, mas depois falou da identidade. O negócio foi doído quando ele foi me lembrando de quem eu sou. Eu falei, misericórdia. Aí que eu fiquei com vergonha mesmo, sabe? Então veja, foi uma correção? Foi. Mas dizendo o que é. É como um pai com os filhos, né, para corrigir suas crianças. Então vamos supor que de repente um irmão da igreja, né, o filho foi pego numa mentira lá na escola. Aí chegou o assunto, o diretor te ligou. Vem cá buscar seu filho. Ele mentiu. Eu falei, meu Deus, não é possível. Aí o que você faz num momento como esse? Você vai disciplinar com certeza. Só que como que você deve concluir isso? Você deve concluir falando de maneira muito contundente para o seu filho o seguinte: nós não mentimos. Nós não somos assim. Na nossa casa a gente não mente. Essa não é a nossa natureza. Nós temos uma outra natureza, mais nobre, mais bela, que não está vinculada à mentira. Então, você não é assim, meu filho. O que você fez é contra o que você é contra a sua natureza. Então, por isso que a gente não precisa de fazer isso. Entende? Então, esse é o caminho da graça. Essa é a palavra de bênção. Agora, às vezes muitos irmãos ficam constrangidos de se aproximar do Senhor, porque às vezes supõem que Deus está se lembrando dos pecados deles. Mas não está. Tem gente que para de orar por causa disso, que aprontou confusão, para de ir na célula por causa disso, porque cometeu algum deslize. Tem gente que está me assistindo na internet, que não vem aqui no culto por causa disso. É isso que te digo. Tem. Ele se afasta. Seja por causa de uma queda, de um pecado, ou seja por causa de uma frustração, porque erraram com ele também. Porque pensa um lugar bom para as pessoas falharem com você, é o lugar chamado igreja. Né? Eu não sei se eu falei para os obreiros, mas acho que eu já falei alguma coisa parecida, né? Aproveitar e falar, tá filmando aqui na frente de todo mundo, né? Porque às vezes tem irmãos que começam a andar comigo, eles ficam super felizes, falam, que é isso? Estou no presbitério, reunindo com o pastor Roberto. Eu costumo lembrar os irmãos, quando se aproxima assim, eu falo, irmão, deixa eu te avisar uma coisa aqui, você vai se frustrar comigo. Que é isso, pastor? Jamais te negarei, nunca te abandonarei. Você lembra dessa história ou não? Dá até para ouvir o galo cantando, né? Então olha só, não, que é isso, pastor? Quando eu andava com outros irmãos, eu entendo, esses irmãos são, né, mais complicados, têm as suas fraquezas, mas com o senhor não. Eu falei, irmão, aí eu já preparo, falei, me dá o Pedro aí de novo, apareceu, vai me negar daqui a pouco. Mas veja, qual que é a sua postura diante disso? Entende? Você vai ficar condenado por causa disso? Ou você vai andar na liberdade dos filhos de Deus? E o que precisar de ser ajustado, você ajusta, em paz. Entende? Então, porque se eu ficar a todo instante querendo me justificar,
meu irmão, eu vou ficar engessado, não vou nem conseguir fluir, manifestar coisa alguma da parte de Deus. Por isso, seja livre na presença de Deus, e seja livre na presença de irmãos que te amam, entende? Irmãos maduros. Aí na frente dos imaturos, não seja livre, porque senão dá problema, né? Eu espero que os obreiros não saiam correndo, porque são homens de Deus maduros, eles vão frustrar lá, mas vão ficar rindo, felizes, amém. Entendi, aconteceu aquilo que ele avisou, tão rápido, não acredito, mas vamos avançar. Lá em 2 Coríntios 5:21, quero chamar o irmão para o teclado aqui, por favor, e pedir já para os servos organizar os elementos da ceia lá atrás. 2 Coríntios 5:21, está escrito: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Você foi feito justiça de Deus. Quem foi feito justiça de Deus é justo. Que é isso, irmãos? É o mais justo dos justos. Porque a sua posição de justo não é baseada em justiça humana. Eu pergunto a você, justiça humana é justiça perfeita? Sim ou não? Ainda mais que esse Supremo nosso do Brasil aí, o STF. Tudo certinho lá acontecendo. Tudo constitucional. Só que não, né? Você sabe, contém ironia, deixa eu avisar, né? Justiça humana, ela é justa de fato? Não é. Mas é a justiça de Deus, um Deus santo, perfeito, sem falha, que sabe todas as coisas, que vê tudo. Será que é uma justiça perfeita? Perfeita? Sim ou não? Sim, é uma justiça perfeita, imaculada, sem mancha alguma. É essa justiça que você recebeu em Cristo Jesus. Por isso que a justiça de Deus, que é justamente a sua posição de justo, ela não tem gradação. Você está me entendendo? Santidade pode ter gradação, né, no sentido de alguém se separar um pouco mais, outros um pouco menos. Mas justiça não. Ou você é justo, totalmente justo, ou não é justo. Seria o iníquo, o perverso, o ímpio. Entende? Então você já foi completamente justificado pelo perdão dos seus pecados, através do sangue do Senhor Jesus, que fez de você justiça, não dos homens, não sua, não da terra, justiça de Deus, justiça do céu. Essa é a sua medida de justiça. Será que você é justo então? Fala para o irmão que está do seu lado, fala para ele, fala: meu irmão, você não é apenas justo, mas você é perfeitamente justo. Oh, aleluia, amém. Então veja, quando o Senhor Jesus, Ele foi crucificado e se fez pecado por nós, Ele não apenas nos perdoou dos nossos pecados, mas Ele nos deu a justiça dEle como presente. A justiça é um dom, não é um mérito, até porque se fosse baseado no seu merecimento, nunca teria a justiça de Deus, não seria possível. E quando você recebe a justiça que é de Deus, é porque a sua justiça é a medida da justiça de Cristo. Eu pergunto para você, Cristo é justo, inocente, é justo, amém? A justiça de Cristo é a sua justiça. Entende? Então, essa é a dupla substituição, como dizem alguns mestres da palavra. Cristo, Ele substituiu você, lá na cruz, recebendo a sua iniquidade, os seus pecados, carregando até lá, para que você, hoje, recebesse a justiça dEle. Por isso que nós oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo, é no nome do justo. Nós oramos de tal maneira que o Pai olha e enxerga quem? Enxerga Cristo, porque nós estamos em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas eu não mudei, não fui transformado ainda, né? Tem coisas a serem resolvidas na minha vida. Pois é, mas você já é 100% justo, já tem a justiça de Deus, porque essa justiça não é mantida por obra sua, ela já foi consumada por uma obra completa e perfeita, que dura para sempre, através da obra da cruz de Cristo. Amém? A obra consumada.
Eu lembro, você deve se lembrar, não tenho tempo para abrir com você, eu estou encerrando. Mas Jacó, ele queria herdar a bênção do primogênito. E Esaú era o mais velho, porque saiu primeiro do ventre. Os dois eram irmãos gêmeos, irmãos lembram da história. E aí o que acontece? O que Jacó fez para poder herdar a bênção? Alguém se lembra da estratégia dele para enganar o pai, que já era cego? Ele fingiu ser Esaú, mas como é que ele fingiu? Ele fez o quê? Então, ele pegou as vestes, que tinham o cheiro do suor de Esaú, para poder, chegando diante do pai, o pai achar que era Esaú e liberar a bênção da primogenitura. Por isso que a palavra de Deus diz o seguinte, que nós somos vestidos e revestidos de Cristo. Nós somos o Jacó da história, que se vestiu do único digno de receber a bênção do justo, a bênção do primogênito. E nós chegamos diante do Pai, mas com a seguinte diferença: o Pai vê, o Pai enxerga. Ele nos vê, mas Ele nos vê em Cristo Jesus. Então, sabe uma boa maneira de você orar? É tipo assim: Pai, porque Jesus merece, olha eu aqui para receber. Entende? Parece sem lógica, né? Peraí, o outro merece e eu recebo? Exatamente, entendeu então? Exatamente. Então, são promessas para o justo. Deus ouve a sua oração todas as vezes que você ora. Você está me entendendo? Você está me ouvindo? Então, por isso está escrito lá em Tiago 5,16, coloca aí por favor. Tiago 5,16. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Muito pode, muito pode. É poderoso. Por isso que o diabo resiste tanto à oração e tenta tirar você da oração. Porque a sua oração, você que é justo, tem promessa de grande poder. E ainda lá em1 Pedro 3,12, desculpe, 1 Pedro 3,12, está escrito: porque os olhos do Senhor repousam sobre quem? Os justos. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Aleluia. Os ouvidos do Senhor estão abertos. Quando você decide falar com o Senhor, é como se o Senhor parasse tudo e fala: pode falar, filho, eu estou ouvindo. Porque é horrível quando você fala com alguém que não está querendo te ouvir, já viu? Você está falando e a pessoa está olhando para o outro lado, fazendo outra coisa, né? Pô, feio, falando com você, rapaz, né? O Senhor, você não precisa de falar nada disso, porque Ele é amoroso e bondoso. Ele tem prazer em ouvir você, porque você é justo. Os ouvidos dele estão abertos. Filho, pode falar. Eu sei que tem gente que gosta de querer falar com pessoas poderosas dessa terra, né? Às vezes até o pastor para você é algo assim, que você, alguém também poderoso. Não, se eu falar com o pastor vai resolver. Não, irmão, fala com alguém maior. Então não pode falar com o pastor? Claro que pode. Mas eu estou te dando a boa notícia, que você tem acesso ao Todo-Poderoso, aquele que tudo pode. Entende? E a boa notícia ainda é que esse Todo-Poderoso, Ele ama você. Ele decidiu abençoar você. Ele vê você nele. Amém? Porque você é justo, perdoado pelo sangue. E lá em Provérbios ainda 15, 29, eu já estou terminando. Está escrito, Provérbios 15, 29. 15, 29, está certo ou está errado? Tá. É isso mesmo, né? Não, 29, isso, tá, pronto. O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. Amém. Por isso, fique em pé onde você está e fale para o irmão que está do seu lado. Fala para ele, fala: Deus abençoa o justo. Fala assim: e você foi justificado pelo sangue do Senhor Jesus. Vamos ver mais alguns versículos de Provérbios. Quero pedir para os servos virem aqui para frente, por favor. Coloca aí Provérbios 10, verso 6. Está escrito: sobre a cabeça do justo há bênçãos. Diga: tem bênção sobre a minha cabeça. Agora vá para o verso 24 aí, por favor, do capítulo 10 mesmo. Está escrito: aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo do justo, Deus o cumpre. O que é o anelo? É o desejo, é o anseio. Deus cumpre. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, fala para ele: Deus vai cumprir o que você deseja, porque você é justo.
Amém? Verso 28, um pouco mais adiante aí. Olha só o que diz. A esperança dos justos é o quê? Alegria. Fala para o irmão que está do seu lado também. Você foi chamado para viver alegre, porque você é justo. A alegria é a sua esperança. Amém? E ainda em Provérbios 15, 6, um pouco mais adiante. Na casa do justo há grande tesouro. A sua casa é uma bênção, meu irmão. A partir de agora, não olhe mais para a sua casa como um lugar de problemas, como lugar de necessidades, como lugar de complicações. Não. Proclame todos os dias: a minha casa é a casa do justo, e na minha casa há um grande tesouro. E qual que é o grande tesouro? É Cristo Jesus. Ah, pastor, mas o senhor não conhece minha casa, você não sabe como é que é lá em casa. Meu irmão, nem preciso saber, basta você se apegar à verdade. Pode ser um fato que tem problemas na sua casa, mas a verdade diz que na sua casa tem grande tesouro. Lá tem grande tesouro, sim. Amém? Então olhe para a sua casa com esses olhos, em nome de Jesus. Nós vamos distribuir os elementos da ceia, para nós tomarmos a ceia e encerrarmos. Pode distribuir, por favor, os servos. Você que já foi batizado numa igreja evangélica, pode receber o pão e o cálice. E deixa aberto aí, por favor, Igor, no Salmo 5, verso 12. Aleluia. Salmo 5, verso 12. Último verso que eu quero ler com você, antes da gente tomar a ceia do Senhor. Salmo 5, verso 12, está escrito: pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas. Imagina uma cerca ao seu redor. Ao redor de você, de todos os lados, na sua frente, atrás, à direita, à esquerda, em cima, embaixo. Você é cercado pelo quê? Pela ira de Deus? Pelo juízo de Deus? Não. Você é cercado pela benevolência do Senhor. Por isso que Davi pôde dizer: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Por quê? Porque você é justo. Por que você é justo? Que você foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Sobre você não há mais culpa e condenação. Ele decidiu que não vai se lembrar dos seus pecados e das suas iniquidades. Jamais me lembrarei, porque Ele te deu eterna redenção, redenção sem fim, uma redenção que não vence, não é provisória, é para sempre. Essa é a mensagem de toda a eternidade. Por isso erga o cálice para o alto, por favor, e repita logo após mim. Diga assim: este cálice é o cálice da nova aliança, aliança da graça, feita no sangue do Senhor Jesus Cristo, pelos méritos que somente Ele poderia ter. Ao tomar esse cálice, eu estou confessando que eu já fui lavado de todos os meus pecados, as minhas iniquidades. Para sempre eu sou perdoado, e por meio desse sangue eu sou justificado, e como justo eu posso entrar na presença do meu Deus, perante o trono da sua graça. Eu posso me achegar com intrepidez e ousadia, porque muito pode, por sua eficácia, a oração do justo, e eu sou justo pelo sangue de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Erga o pão para o alto, diga assim: este pão é o corpo de Cristo, verdadeira comida, provisão completa, alimento do céu, suprimento do Senhor, que me fortalece, que me cura de toda enfermidade, e que me diz que sempre haverá pão, sempre haverá provisão,
abundante, multiplicada, porque o Senhor é um pão da vida inesgotável, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Coma do pão, beba do cálice. Fazendo isso, nós estamos encerrando a nossa reunião. Quero declarar uma palavra de bênção sobre você ainda, para essa semana. Pai, no nome de Jesus, fortalece, Senhor, a convicção dos teus filhos. Ó Deus, essa verdade do perdão, e do perdão que os coloca na posição de justo. Que eles possam meditar nas tuas poderosas, grandes e inumeradas promessas para os justos, que são promessas para nós, que fomos justificados gratuitamente como um dom pelo sangue do teu Filho, ó Pai. Em nome de Jesus, faz, Senhor, essa obra, faz permanecer essa verdade no coração, na mente, diante dos olhos dos teus filhos, em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, obrigado por você ter ficado até o final. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos, fala para ele: meu irmão, você não é apenas justo, mas você é perfeitamente justo. As crianças que se comportaram desde o último minuto, pode vir pegar um bombom.